Começando mais um vídeo com a Hora da Oportunidade, com o pastor Mário. E com a pastora Joselda. Interlocução e sintonia. Temos uma palavra direto do trono de Deus para a tua vida nesta hora, neste momento, aonde quer que você esteja, no seu lar, na sua casa, nos assistindo aí pelo tablet, nos assistindo aí pela sua internet, do seu telefone, né? Ou aí no seu computador, na sua televisão. É a hora da oportunidade com a palavra pastora Joselda. Se encontra no livro de Salmo 119, versículo 6. Diz a palavra de Deus: Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, muitas vezes, né, nós achamos que nós estamos sendo envergonhados, né, pelos nossos inimigos, né, pastor, né? E às vezes a gente acha que estamos respeitando todos os mandamentos de Deus, né? Mas às vezes, né? Às vezes, sem querer, a gente não Falha. consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. É porque a palavra de Deus nos diz, né, pastor, que não há um justo sequer, né, que todos pecaram e foram desconstituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer nessa terra. Então, quer dizer que nós todos somos pecadores. Então, algum desses mandamentos, nós, às vezes, né, querendo ou sem querer, né, ou sem perceber, às vezes a gente falha, a gente erra. Mas aqui o salmista Davi, o Salmo de Davi, aqui ele dizia, né, ele dizia no seu coração, né, e falava com Deus e dizia, ó, se eu, então, não serei envergonhado quando estiver respeitado todos os mandamentos. Se você estiver respeitando, se esforçando, respeitando os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor, os estatutos de Deus, né, você não vai ser envergonhado. Seus inimigos vão se levantar contra você, vão te acusar, vão te caluniar, até mesmo aqueles que você mais amava, né, que vão ser contra você, aqueles que você mais confiava, vão te trair. Mas se você, né, respeitar os mandamentos de Deus, você não vai ser envergonhado, porque você vai ser por justo diante dos olhos de Deus, e Deus vai fazer justiça. Envergonhados, confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, todos aqueles que falarem mal contra ti, todos aqueles que fizerem uma armadilha contra ti. Porque a Bíblia está cheia de relatos, pastora Joselda, que nos fala, né, aqueles homens de Deus, né, nossos irmãos do passado, né, como Daniel, que foi jogado na cova, né, mas ele não desrespeitava os mandamentos de Deus. Parecia que no momento ali ele estava sendo envergonhado, né? É. Mas ele, né, ele orava, ele respeitava os mandamentos, né? Deus permitiu aquela prova, né? Mas ele não foi envergonhado. Né? Não foi envergonhado, porque o nome de Deus foi glorificado através de Daniel. Os inimigos de Daniel que lançaram Daniel na cova, o rei mandou jogar todos aqueles na cova do leão. E diz a Bíblia, né, que antes mesmo que aqueles homens chegassem no fundo da cova, já foram devorados pelos leões. Então, quer dizer, se você, nessa noite da oportunidade, né, estiver passando por uma prova, não fique envergonhado, né? Olhe para você, né, se examine, né, veja se você está respeitando todos os mandamentos, né? Como disse o pastor, né, que não há um justo sequer, né, na face da terra, todos nós, né, somos pecadores, mas nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, para respeitar os mandamentos de Deus, como disse o apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Né? Termina fazendo, né? Mas nós amamos o Senhor e a sua lei, né? Então, quando nós estiver passando uma aprovação, quando você estiver passando uma aprovação, e você pratica a palavra do Senhor, e você luta para respeitar os mandamentos do Senhor, não se sinta envergonhado, né? Como diz a palavra de Deus, né? Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Como disse o pastor, né? Daniel foi jogado na cova do leão, né? E ele não ficou envergonhado. Ele confiou em Deus. Ele disse, eu estou orando, eu estou respeitando os mandamentos de Deus. Se Deus me permitiu que eu viesse para cá, para a cova, né? Fosse jogado pelos meus inimigos, né? Alguma coisa ele vai fazer por mim. Porque eu não tô, eu tô, né? Eu tô respeitando a palavra dele, eu estou obedecendo a lei dele.
E muitas vezes, né, pastor, às vezes quando a gente entra numa prova, a gente não consegue pensar, não consegue enxergar, né? Que aquela prova é para a glória de Deus. É para que o nome de Deus seja glorificado. Não é para nos envergonhar, não é para nos matar, não é para nos, né, humilhar, não. É para nos fortalecer. E para o nome de Deus ser exaltado. Mas nós temos que confiar até o fim na luta. Acreditar que Deus, né, que se nós estiver cumprindo as leis de Deus, mandamento de Deus, porque o que é a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E quando nós tivermos fé e ouvimos a palavra de Deus, tem que haver uma mudança em nós. Se não haver mudança, se nós não respeitarmos o mandamento de Deus, as leis de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada, embora que muitas pessoas não respeitam, aí acabam sendo envergonhados, né? Mas envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra você. Envergonhados, confundidos ficaram aqueles que se levantaram, né, contra Daniel e até mesmo perderam a sua própria vida, porque o rei mandou jogar na cova dos leões. Também temos outra passagem bíblica também, né, que Mardoqueu, né, ele Mardoqueu ele foi injuriado, ele foi caluniado, né, e foi armado uma armadilha para matar todos os judeus, né, por Naamã. Aí Naamã, no fim, foi ele envergonhado. Ele quis grandeza para ele, mas ele não respeitava as leis de Deus, mas Mardoqueu respeitava as leis de Deus. Ele fez uma forca para matar Mardoqueu e os seus e o povo dele, o povo judeu. E Mardoqueu acreditou, confiou, parecia ali diante do povo que ele estava sendo envergonhado, né? Mas só parecia, né? Enquanto todos achavam que ele estava sendo envergonhado, ele estava em oração, ele estava confiando, ele estava esperando no socorro de Deus. Porque ele ia para a porta do rei, como fosse hoje, vamos simbolizar aqui, né? Como fosse a pessoa ir para a igreja para orar, né? E as pessoas ficarem zombando, olha lá ele, vai toda hora para a igreja, olha ele lá no templo, olha lá ele lá daquele que se descrente, vai estar passando essa prova, vai estar passando essa luta, agora o povo dele todo vai morrer. Aí, pastora, Naamã pegou e fez o quê? Né? Disse para o rei, né? Amor foi e disse para o rei, olha, aquele a quem o rei quer honrar, que pegue e veste as joias do rei, as roupas reais do rei, suba no cavalo do rei, e alguém vai subir, vai pegar o cavalo pela frente e vai falando o nome dessa pessoa. E ele achou que era ele. No fim, Deus honrou, né, Mardoqueu. Então, se você cumprir as leis de Deus, fizer certinho os mandamentos de Deus, se esforçar para fazer tudo certo, tudo correto, embora que todo mundo esteja fazendo errado, mas você procure fazer o certo, né? Embora que pareça que você vai ser envergonhado porque você está fazendo o certo, porque você está fazendo o correto, né? Não te preocupes, que você não vai ser envergonhado. Confia até o fim, né? Confia até o fim. Porque é uma aprovação que Deus permitiu, né? Porque às vezes as pessoas entram na aprovação e elas ficam envergonhadas e deixam de confiar em Deus, né? Ali na aprovação não há exaltação, né, pastor? Não há exaltação, não há honra, né? É aprovação, é a dificuldade. É como Mardoqueu aqui, que estava prestes a ser morto, né? Naquela forca que Amã fez, né? E também Daniel, né? Que foi jogado na cova do leão, né? E só que eles confiaram. Em vez de eles ficarem envergonhados, entristecidos, eles confiaram em Deus, né? Confiaram que eles estavam guardando os mandamentos de Deus. E confiaram na providência de Deus. Sim. E confiaram que eles estavam numa aprovação com a permissão de Deus, né? Então, se virou contra o seu inimigo. A forca que era para Mardoqueu foi para o seu inimigo. A cova do leão, que era para Daniel, né? Todos os seus inimigos foram jogados na cova, né? Não que Daniel não teve que ficar na cova, né? Daniel ficou na cova, disse que ele passou, né? Como você na cova, né? Passa para Deus, permite. Deus ele não te deixa você, ele não te impede de você entrar na prova. Ele deixa você entrar na prova, mas na prova ele te livra. Na prova te dá vitória. E aqui nesse Salmo 119, nós estávamos falando ali, né, de outros homens de Deus, né, como Daniel, como Naamã, Mardoqueu, né, aliás, né, que nem Daniel e Mardoqueu que passaram por provações. Aqui também
nesse Salmo 119, versículo 6, que Davi aqui ele declara, né, que não seria envergonhado aqueles que guardam os mandamentos, os estatutos do Senhor, as leis do Senhor, né, porque também o rei Davi também foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi perseguido pelos seus inimigos. Até o seu próprio filho tentou tirar o seu trono, usurpar o trono de Deus. Então, alguém da casa, alguém que Davi confiava, alguém que Davi amava, né, levantou a espada. E Davi teve que fugir, se esconder. Quem conhece a história, né, lê a Bíblia, sabe bem, né, que Davi teve que se esconder na caverna de Adulão. Por quê? Porque para não guerrear contra o próprio filho, para não matar o próprio filho, mas a justiça de Deus foi feita. Ele não matou, mas um soldado dele, um general dele foi lá e matou o próprio filho, porque sabia que ele era ruim, que ele queria usurpar o trono que não era dele. E não guardava os mandamentos, porque aí já estava, né, pastora, na parte que diz que não honra pai e mãe ali. Absalão já não estava honrando seu pai, ele estava querendo roubar o que era do pai, né? Roubar o trono, né, o reinado. E quantas pessoas às vezes querem roubar as coisas que você tem, você que está me ouvindo nessa oportunidade, quer roubar ali aquele cargo na empresa que você tem, né? Usurpar aquilo que você tem, que é seu, que Deus te deu por direito, por lei, porque você é uma pessoa correta, porque você é uma pessoa certa, porque você se esforça, quer fazer tudo direitinho, e as pessoas começam a fazer armadilhas, começam a fazer fofoca, começam a fazer contendas, começam a armar armadilhas para que você caia nessa armadilha, mas se você se manter firme nos mandamentos de Deus, amar o teu Deus de todo o teu coração, né, e o teu próximo como a ti mesmo, né, você vai ser honrado. Aqui você vai ser honrado e você não vai ser envergonhado. Então aguenta firme, fica tranquilo, né? Guarda o mandamento. Guarda o mandamento e segue fazendo o que é correto. E confia na e prova. Confia no meio da prova, no meio da luta, Confia. no meio que estão querendo te matar, estão querendo te usurpar, tirar o que é teu, na empresa, no trabalho que você trabalha, né, no seu lar, né, porque até mesmo no meio da família, porque como eu falei para vocês aqui, Davi, ele, né, passou ali por provação da família, né, Daniel foi para a cova, Naamã, né, queria Naamã queria botar Mardoqueu na forca, e Deus o livrou, porque eles foram homens fiéis, pessoas fiéis, né? Então eles guardaram os mandamentos do Então o Senhor. versículo é então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os seus mandamentos, né? Então guarde essa palavra no seu coração, né? Que você não será envergonhado. O inimigo pode estar aí assoprando no teu ouvido: ai, eu tô com essa prova, eu tô envergonhado, e agora, né? Eu sirvo a Deus, né? Se você serve a Deus e guarda Sim. todos os mandamentos, continue confiando no teu Deus, né? E não dê ouvidos ao inimigo, né? Porque você não será envergonhado. Creia na palavra de Deus, né? Acredite, confie. Essa prova vai passar e o teu Deus vai te dar o livramento. Essa luta vai passar e você vai ser um vencedor. Amém? Né? Confia no Senhor. Glória a Deus. E os seus juízos serão restabelecidos. Tudo o que é teu, vai ir para a tua mão. Não adianta, não tem para o inimigo se levantar contra você, não tem que as pessoas, não importa quem vai se levantar, ou se as pessoas vão se levantar contra você, vão forjar, vão armar armadilhas, mas eles vão cair nas próprias armadilhas. Mas se você confiar em Deus e fizer certinho, você não vai cair, você não vai ser envergonhado, né? Você vai ser ainda honrado por Deus na face dessa terra, aonde você estiver com a planta dos seus pés, você será honrado. Amém? Então, nós deixamos essa mensagem para o teu coração, né? Que você venha a ser fortificado e fortalecido pela palavra do nosso Deus, né? Queremos deixar um convite, o nosso pastor vai estar deixando o convite. Um convite aí para você se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, comente o que você achou desta palavra, se Deus falou com você, né? Se você está vivendo um tempo de perseguição, mesmo você sendo justo, você sendo correto, você seguindo as leis de Deus, mandamentos de Deus, né? Mesmo assim você está sendo perseguido, então essa palavra foi para você, que você vai ser um vencedor, que você vai vencer e que você não vai ser envergonhado. Deus ainda vai te honrar. Aí você coloca aí, né? Escreve aí, Deus vai me honrar, pastor.
Eu acredito na palavra de Deus, eu confio em Deus. Né? E curta esse canal aí, curta, comente, que cada vez que você curtir e comentar, né, o YouTube entende que, né, que você gostou e o YouTube vai, né, espalhar para mais pessoas que precisam. Quantas pessoas estão sendo perseguidas, quantas pessoas fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, né, estão ainda sendo perseguidas e precisam ouvir uma palavra dessa, que não vai ser envergonhado, mas vai ser sim honrado por Deus. Amém? Amém. Então, vamos finalizar este vídeo, né? Que você venha guardar essa palavra no vosso coração, né? E até um próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.